Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Saboia e eu sou diretor adjunto do Instituto Ethos. Serei o moderador do nosso painel Litigância Estratégica na Defesa de Causas, Ações Inovadoras para Organizações da Sociedade Civil, que é parte da programação da Conferência do Ethos. O país vive um contexto no qual a atuação da sociedade civil organizada é colocada em xeque pelo governo. Ao mesmo tempo, em temas como direitos humanos e meio ambiente, observamos diversas violações a legislações nacionais e internacionais, muitas vezes não acompanhadas da devida punição e do cumprimento do papel das instituições democráticas. A litigância estratégica tem sido frequentemente utilizada por algumas organizações para fazer frente a esse contexto. Algumas perguntas norteadoras para o nosso debate. Que estratégias a sociedade civil pode e deve utilizar nesse contexto para defender causas sociais e ambientais? De que forma que as organizações devem se organizar para isso e que exemplos bem-sucedidos, nacionais e internacionais, podemos citar. Para debater sobre esse tema, eu gostaria de apresentar a Juliana Vieira dos Santos. Juliana é advogada, coordenadora jurídica da Rede Liberdade, especialista em litígio estratégico, mestre pela Harvard Law School e doutora em Direito de Estado pela Faculdade de Direito da USP. É conselheira da Associação de Advogados de São Paulo e do LAUT, Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Integra o apoio jurídico da Comissão Arns e o Conselho Consultivo de Direito dos Povos Indígenas do Departamento Jurídico da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E a Marina Dias. Marina é advogada, atualmente é diretora executiva do IDDD, já tendo sido presidente e conselheira da organização. Foi sócia do escritório Dias e Carvalho Filho por 16 anos. Formada em Justiça Restaurativa pelo CDHEP, Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, com especialização em mediação de conflitos na Palas Atena. Atualmente é mestranda em Estudos de Paz, Desenvolvimento, Segurança e Transformação de Conflitos na Universidade de Innsbruck, na Áustria. É idealizadora e produtora executiva do documentário Sem Pena. Dando início ao diálogo, então eu gostaria de pedir para a Juliana começar essa discussão, trazendo para a gente a sua visão sobre o tema. Por favor, Ju. Olá, agradeço imensamente o convite de conversar aqui com vocês um pouco sobre o que é a litigância, né, na defesa de causas, um assunto que me é muito caro. Eu sou advogada há muitos anos, sempre na construção de casos estratégicos, e o litígio é, portanto, a minha ferramenta que eu tenho usado nos últimos anos na atuação de litigância, caso de litígio de interesse público, a partir da compreensão de que o Poder Judiciário passa a ser um espaço trincheira mesmo a ser ocupado para impedir, ou pelo menos para resistir a uma escalada autocrática, né, e um retrocesso na compreensão de vários direitos. Então, só uma contextualização inicial do que é essa litigância estratégica, do que a gente está falando, é menos a forma e mais o impacto que algumas ações podem causar, né? Aquele litígio que tem a preocupação com a transformação da realidade em geral, para além de algum caso específico. E aí a gente não está falando só da atuação jurisdicional, ela pode ser no âmbito administrativo, vou falar isso mais adiante, né, em agências reguladoras, nos tribunais de contas, por exemplo, no setor privado, onde eu trabalhei muitos anos, ou no âmbito do legislativo, que é o advocacy, ou no judiciário também, mas em questões de interesse público. Então, a litigância estratégica ela é um desenho de um conjunto de medidas com um objetivo específico, né? E o objetivo não necessariamente é ganhar o caso, né? Mas é levar para o judiciário um caso que às vezes se sabe perdido, mas que vai ajudar a construir consciência ou percepção, o conhecimento por parte do judiciário ou da sociedade sobre determinado tema. Então, você deflagra o caso para chamar atenção, jogar luz assim, ali num problema que estava sendo ignorado. Nesse momento que a gente vive, essa tem sido uma estratégia muito importante das organizações, de construir um debate público sobre questões de violação. E aí aqui eu queria fazer um parênteses só para dizer que a gente está vivendo nesse ambiente de violações sistemáticas profundas de direitos humanos,
que pioram e persistem de maneira muito cruel, mais para determinados grupos do que para outros, mas o atual governo não inventou as violações de direitos humanos, né? O que a gente está vendo e vivendo é uma combinação nova, sem dúvida, mas de elementos que não são desconhecidos. O que era desconhecido talvez seja essa conjugação de todos os piores fatores juntos. Isso de fato é inédito, mas a dificuldade das instituições de implementar direitos e uma agenda progressista que está colocada na Constituição Federal, isso não é novidade. E também não é novidade a mobilização dos advogados para causas coletivas, né? Luiz Gama já usava abordagens jurídicas inovadoras para provocar transformações sistêmicas na luta abolicionista, por exemplo. E para dar exemplos mais recentes, né, nos anos 70, uma intensa mobilização no âmbito do direito do trabalho, de uma advocacia para sindicatos de trabalhadores, né, em função de direitos já postos que vinham sendo violados, e também na justiça militar, na defesa de presos políticos, articulado daí por advogados e advogadas vinculados a redes internacionais de promoção de direitos humanos. Nos anos 90, grupos de advogados começam a investir na construção, no universo do direito das causas políticas, construída ali no espaço dos movimentos sociais, mais relacionado com a redefinição institucional do país a partir da Constituinte. Mas tudo isso em números ainda muito incipientes. Tem uma pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul que identifica pouco mais do que 100 casos que incluíam direitos humanos, direitos socioambientais, questões indígenas, questões vinculadas à ocupação de terras, entre 88 e 2005, em todos os tribunais regionais e tribunais superiores. Então, era um número, até 2005, assim, ainda muito pequeno, de questões que envolvessem o litígio mais estratégico na área de direitos ambientais, enfim. Mas é mais recentemente, então, que na última década, talvez, que a partir de ações como a DPF do estado de coisas inconstitucional, que tratava da questão carcerária, ou do habeas corpus coletivo das mães presas, que esse jargão, né, litigância estratégica, passa a ser mais popularizado, assim, no Brasil. E, bom, na verdade, o Poder Judiciário é um espaço conservador em si, por natureza, né? É uma arena que não costuma receber muito bem demandas mais emancipatórias. E há várias críticas ao Poder Judiciário e as dificuldades para o uso da jurisdição como uma ferramenta efetiva. Mas é certo que esse fenômeno do Judiciário como arena para ampliação de direitos já vem acontecendo. Assim, a importância política e social que o Poder Judiciário ganhou na última década, que não tinha no passado, e principalmente nesse contexto específico agora de governo Bolsonaro, que tem o pior Congresso de todos os tempos, toda a legislatura a gente fala, né, o pior Congresso de todos os tempos, mas que congrega a hegemonia, talvez, do pensamento mais conservador, com o pensamento tosco, assim, anticientífico, antidireitos, junto, antidemocrático, né, esse pensamento conservador com esse pensamento tosco, então dificilmente você consegue avançar em matérias de direitos humanos, nessa esfera, no Congresso, muito menos no Executivo. Então, a litigância, e aí no Judiciário, ou na parte administrativa, em órgãos de contas, assim, passou a ser uma ferramenta bastante importante nesse contexto. Só tem uma questão fundamental aí, que é o timing, né? O tempo do Judiciário não é o tempo da militância, né? A litigância estratégica, ela implica não necessariamente, mas em geral, em projetos de longo prazo, é uma construção. E os litígios que têm sido mais explorados hoje pelas organizações são no Supremo, que talvez seja o palco mais importante nesse momento do país, e que são necessárias, às vezes, decisões rápidas de violações contra, né, para segurar violações gritantes de direitos humanos. Esse litígio tomou uma dimensão muito significativa para as organizações, em parceria com os partidos, já que a PGR é criminosamente inoperante no atual governo, né, lembrando, né, que são poucos os legitimados para atuar em ações de controle concentrado de constitucionalidade, mas é no Supremo que praticamente todos os temas têm passado por ali, numa importância central que o Supremo tem
tem ganhado. E, às vezes, é um espaço muito bom, mas, às vezes, é um espaço totalmente inadequado para determinadas agendas, né? E, hoje em dia, fazer uma análise política do Supremo para ajuizamento de determinadas demandas, às vezes, é mais importante até do que uma boa construção jurídica. Mas a gente tem hoje, no Supremo, por exemplo, talvez uma das ações mais bonitas, de maior impacto, que é a DPF das favelas, a DPF 635, que discute a letalidade policial das favelas no Rio. Acho que Marina vai conseguir falar melhor dessa ação do que o IDDD participou ali da construção, mas é uma decisão do ministro Fachin que suspende as operações policiais das favelas do Rio durante a pandemia, salva algo em torno de 100 vidas por mês, por exemplo, né? Antes das operações terem sido retomadas. Se você vê o gráfico da quantidade de vidas salvas, é uma coisa incrível. E aí, nesse contexto mais específico de Brasil, essa litigância no Supremo de estratégias de curto prazo tem sido bastante importante. Eu não sei se em algum momento, num próximo momento, como é que a gente vai fazer para colocar o gênio de volta na lâmpada, né? Mas esse é um outro assunto, porque aí o Supremo tem falado sobre todas as agendas do país por inoperância assim, do executivo, um pouco por questões de dificuldade do Congresso Nacional. Mas enfim, esse é uma outra discussão. Mas dentro desse nosso tema aqui, eu queria chamar a atenção para duas questões. Uma é que não é só no Supremo que se litiga estrategicamente. Aliás, né, como eu falei, dependendo da questão, o Supremo não está pronto para determinados assuntos, e aí pode ser até um tiro no pé. Há um exemplo internacional que acho que é interessante de trazer, que a estratégia jurídica litigiosa para conseguir levar para a Suprema Corte Americana o assunto das uniões homoafetivas, por exemplo, foi uma estratégia de anos, em que se decidiu, né, as organizações que coordenavam essa estratégia decidiram não litigar em alguns estados, inclusive procuravam autores de ações assim para a desistência daqueles casos, né, para não deixar fazer uma massa de jurisprudência negativa em estados mais complicados, e aí foram fazendo essa massa de jurisprudência positiva nos estados mais progressistas, e nos outros estados foram tangenciando a questão da união homoafetiva em outros assuntos, como nas adoções, ou nos casos de professores. Enfim, a Suprema Corte foi um último passo de uma estratégia de longuíssimo prazo. Então, às vezes, olhar para outras esferas judiciais para construir o caso, para levar para o Supremo, é mais importante em determinados assuntos, né? O outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que tem outras ferramentas que poderiam ser usadas pelas organizações para fazer frente a esse contexto Bolsonaro, daí olhando mais especificamente para esse nosso momento, não só de direito constitucional, de ações civis públicas, né, mas as organizações poderiam explorar melhor o direito administrativo, principalmente na questão ambiental. Poucas organizações atuam no âmbito de processos administrativos, de licenciamento ambiental, de renovação de licenças, concessão de lavras, na parte regulatória mesmo. Aqui entra um pouco a criatividade do advogado, né, e talvez uma expertise de explorar institutos de outras áreas de fora do direito constitucional ou ambiental. E num judiciário conservador, especialmente, né, como o nosso, a forma, às vezes, é mais importante até, ou é tão importante quanto o conteúdo. Um exemplo que eu dou é naquele caso da Fundação Palmares, que o presidente Sérgio Camargo excluiu os nomes de pessoas vivas daquela lista de personalidades negras. O argumento usado ali pelos advogados e que o juiz comprou foi um argumento de direito administrativo, que o ato administrativo que constituiu aquelas pessoas como personalidades importantes, relevantes para estarem naquela lista, não foi desconstituído da forma correta, a partir da aplicação retroativa de uma portaria. Então, isso foi uma discussão muito da forma do ato administrativo, né? E a advocacia constitucional não é a única, não é a única forma de atuar estrategicamente no Poder Judiciário, e talvez, enfim, talvez seja a atuação mais relevante, né, por conta do papel
do potencial, né, de gerar a transformação que ele tem, mas explorar os meandros e competências de órgãos de controle também, além de outras esferas do direito, mas os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o CNJ, que pode ser bastante relevante dependendo da estratégia que se quer produzir. A questão das fake news, por exemplo, ou alguns atos translocados do governo federal, o Tribunal de Contas da União tem sido bastante atuante em suspender contratos de publicidade, suspender licitações de questões que poderiam, lá na frente, gerar a violação de direitos, né? Mas suspende por conta de uma questão formal ali do desrespeito a princípios da licitação. Então, acho que as organizações precisariam entender um pouco não só como elas avançam na agenda de direitos e atuam contra a violação direta desses direitos, mas também como que elas paralisam o governo autocrático a partir das próprias amarras que existem para o exercício da função pública, porque algumas instituições ainda estão funcionando. Então, eu acho que, eu não sei se a gente ainda tem tempo de dar alguns exemplos, mas eu queria trazer um outro exemplo que é bastante interessante aqui, que não é constitucional e também não é atual, é um exemplo um pouco mais antigo, que eu gosto de usar, que é do caso de vagas de creches na cidade de São Paulo, por exemplo, que foi a construção de uma estratégia a partir de um ajuizamento de uma infinidade de ações judiciais individuais, quase uma estratégia de guerrilha, né? Ações individuais que não solucionavam a questão da falta de creche, só faziam a pessoa que ganhava a ação furar a fila, passar na frente para conseguir a vaga, mas houve uma criação de uma jurisprudência muito significativa de que aquele era um direito a ser respeitado. Depois dessa massa de jurisprudência, houve uma ação civil pública para obrigar uma ação governamental mais específica para garantir a efetividade desse direito. E aí o debate, né, dessa estratégia passou por várias administrações da cidade de São Paulo. Então, eu acho esse caso interessante de trazer, porque ele tem vários elementos do que seria um litígio estratégico. Então, ele tem a construção de uma estratégia de longo prazo, ele tem um conhecimento de todas as questões relevantes para aquele determinado litígio. Então, você tem o conserto de várias instituições, na verdade, das instituições na área da educação, com o Ministério Público, com algumas equipes do Poder Judiciário, se mobilizando para conseguir produzir aquele determinado litígio. Então, esse é um elemento super significativo de um litígio exitoso, que é você congregar as várias organizações que estão atuando sobre um determinado tema, né? Ninguém faz mais nada sozinho, principalmente hoje em dia, nesse contexto de desdemocratização, as organizações precisam se unir e falar numa determinada direção, seguir num determinado rumo, ainda que as formas de atuação de cada uma sejam distintas, uma está em primeira instância, outra está no Supremo, as organizações precisam se conversar e ter um norte razoavelmente comum para que a estratégia seja exitosa, além de você trabalhar também com uma estratégia de comunicação bastante significativa, né? Então, enfim, essas são algumas ideias, acho que para começar um debate, espero ter contribuído assim, de alguma forma com as organizações que queiram pensar nesse tipo de litigância estratégica, e fico à disposição para a gente continuar o debate. Obrigada. Muito bom, Juliana. Bom, para mim, que não sou um advogado, realmente é uma aula, assim, e faço alguns destaques aqui na sua fala. Acho que essa questão do objetivo não necessariamente ganhar ou não ganhar o caso, mas sim jogar a luz sobre o debate público. Acho que isso é muito importante ao se pensar estratégias nesse sentido.
Eu acho que a questão também que você traz do tempo do judiciário, que não é o tempo das organizações, é algo a se considerar também, e as alternativas que as organizações têm de olhar para, por exemplo, processos administrativos, como você citou, como forma alternativa de fazer avançar alguma agenda, né? Eu acho que são elementos muito importantes aqui que depois a gente pode explorar um pouco mais. Mas agora eu queria passar a palavra para a Marina. Por favor, Marina. Obrigada, Felipe. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite do Instituto Ethos. É uma alegria participar dessa conversa, dessa conferência, principalmente ao lado da Juliana, que é aí uma referência como advogada, como alguém também que está nessa luta importante na defesa dos direitos, da democracia, né? Especialmente nesse momento que a gente está aí enfrentando, de um contexto político dificílimo. E, enfim, a Juliana é uma pessoa que eu admiro muito, então estou muito feliz aqui em fazer essa conversa e também já aprendi um montão. Eu acho que eu fiquei pensando um pouco quais são as reflexões que eu gostaria de trazer, e eu acho que as reflexões que eu trago vêm muito de uma perspectiva de alguém que, enfim, exerceu a advocacia criminal por muitos anos, mas que agora está, enfim, à frente de uma organização que tem o litígio estratégico como uma das ferramentas mais importantes de transformação da realidade, como uma forma de alcançar aí os seus objetivos e a sua missão. E aí eu penso muito, acho que o que eu gostaria de compartilhar é muito a minha experiência no desenho dessas estratégias e trazendo muito essa perspectiva que a Juliana falou, que um litígio estratégico não é apenas uma ação no judiciário, mas é muito mais do que isso, né? É a integração de diversas ferramentas que visam ali proporcionar uma mudança estrutural em temas relacionados a questões de interesse público e, enfim, políticas públicas que precisam muitas vezes de serem disputadas no judiciário, porque é o único espaço, é um espaço que existe para zelar pela Constituição Federal e pela garantia e respeito dos direitos sociais, enfim. Então, acho que essa é um pouco a minha ideia. Então, acho que trazer um pouco quais são as articulações que são importantes na construção de casos, apresentar alguns casos concretos, eu acho que esse pode ser um pouco o meu caminho aí de partilha nessa conversa. Acho que o primeiro ponto, que de alguma forma a Juliana também já tocou, a Constituição, enfim, de 88, trouxe uma série de previsões importantes, tanto no sentido de garantia de direitos sociais, individuais e fortalecimento de instituições como Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, e também trouxe como ferramenta as ações de controle concentrado de constitucionalidade, né? E sem dúvida, essas conquistas, ela vem ampliar as possibilidades de incidência coletiva e transformação da realidade por meio do judiciário. Então, se antes, assim, a nossa luta era focada, né, em garantir um arcabouço jurídico, enfim, importante e consistente, a gente passa também a ter o judiciário como uma possibilidade de dar efetividade a esse arcabouço jurídico, né? Então, o judiciário passa a ser um espaço para se enfrentar também questões estruturais que precisam ser transformadas, né, que precisam ser, de alguma forma, que as organizações não governamentais, de alguma forma, possam incidir no judiciário para transformar essas realidades, né? Então, de alguma forma, por ser o judiciário, né, um poder majoritário, é um espaço mais poroso às pautas das minorias. Mas também a gente sabe que o judiciário
é um judiciário, né, composto por uma extremamente fechado, tem uma composição extremamente fechada, e também sabemos que o direito está a serviço da manutenção de privilégios, da perpetuação de uma engrenagem, de um sistema que de alguma forma chancela desigualdades sociais, que reproduz violências, o racismo, etc. Então, é sempre importante, quando a gente está pensando na utilização do judiciário, que a gente, esse é um ponto a ser levado em consideração, né? A gente não pode, sempre que a gente vai construir um caso, será que é o judiciário arena mais adequada para esse tipo de transformação? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa sempre levar como reflexão, porque sim, o judiciário é também um espaço, sem dúvida nenhuma, de conquistas civilizatórias, mas também é um espaço em que a gente pode aí manter um status quo, especialmente quando a gente está falando de situações de violações cotidianas das pessoas que vivem ali situações de violência de Estado, principalmente quando a gente está falando de justiça criminal, por exemplo, que é o campo que eu acabo mais atuando. Então, nesse sentido, é muito importante, e aí eu quero chamar a atenção para isso, que a construção de litígios estratégicos sejam pensados, né, que esses litígios sejam construídos com organizações, com pessoas, com coletivos que atuam nos territórios, né, e principalmente por serem compostas por pessoas que são afetadas por essa realidade cotidianamente, né, e que de alguma forma serão afetadas por uma decisão que pode ser um resultado desse litígio. Sem dúvida nenhuma, essas atuações elas podem ter impactos extremamente significativos na vida dessas pessoas. Então, é aquilo que eu de alguma forma quis trazer. Se por um lado a justiça ela pode ser um espaço de afirmação de direitos, também pode ser um espaço de legitimação de arbitrariedades, né? Então, é muito importante, relevante, que a gente construa esses litígios e as diversas estratégias que compõem o litígio com as pessoas que, de alguma forma, umbilicalmente estão envolvidas nesse tema. E aí, acho que mais um aspecto dessa questão, antes de eu entrar em experiências interessantes que, de alguma forma, trazem essa perspectiva, né, de quem deve participar e construir esses litígios, eu acho que é trazer também, mais uma vez, enfatizar que nem sempre a judicialização é o melhor caminho, né? Muitas vezes ela é uma ferramenta importante e potente, mas existem também outros caminhos que têm relação com você fortalecer a comunidade, estratégias de transformação de conflitos e etc., que não passam pela judicialização, justamente porque a justiça, muitas vezes, é um espaço, sim, de reprodução das desigualdades e dos privilégios que assolam a sociedade, né? Então, acho que esse é um ponto importante de frisar. E aí, acho que uma outra perspectiva é como que a gente propicia, né, que essas diversas vozes sejam representadas nos tribunais. Então, acho que tem precedentes importantes, inclusive a Juliana mencionou a DPF das favelas, o IDRD não participou da DPF das favelas, então eu também tenho um conhecimento a partir, por ser um caso extremamente emblemático, etc., mas eu não participei da construção da ADPF. Mas ela trouxe um precedente muito importante no sentido de garantir
que organizações, coletivos que não tivessem personalidade jurídica pudessem participar na condição de amicus curiae com organizações formalizadas. E isso é um avanço importantíssimo, né? Então, com isso, organizações não governamentais que já têm aí uma atuação estratégica perante o Supremo levaram junto coletivos e movimentos que não necessariamente tinham ali uma personalidade jurídica. Então, isso é muito importante. A gente teve também um exemplo concreto em São Paulo, numa ação civil pública que visa enfrentar a questão da letalidade policial, em que a gente também propiciou a participação, por exemplo, do movimento Mães de Maio e da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Então, é uma outra iniciativa em que a gente pôde garantir que essas vozes participassem desse espaço, e com uma legitimidade tremenda, né, podendo trazer aportes importantíssimos para a discussão. E aí eu acho que uma outra perspectiva também, que é interessante, é como se propiciar também a escuta dessas vozes também na tribuna do STF, do Supremo, né, que é um lugar restrito para advogados. E aí você tem iniciativas também interessantes, porque você pode fazer isso por meio de vídeos, por meio de cartas, por meio de audiências públicas, né? Então eu me lembrei, quando refletindo aqui sobre essa conversa, eu me lembrei que na audiência pública da DPF das favelas, que aí sim o IDRD participou, eu me recordo que alguns representantes que foram aceitos para participar da audiência pública cederam parte do seu tempo para exibir um vídeo de integrantes de frentes estaduais de familiares de pessoas presas que não tinham sido admitidas nas audiências. Então, isso é super interessante, porque é uma forma de você garantir pluralidade de vozes, né? E é essa forma que a gente tem que estar o tempo inteiro atento e que só agrega para a discussão. Outra iniciativa super potente que, de alguma forma, tem esse condão de trazer essas vozes e, de uma outra forma, trazendo uma sensibilidade, etc., foi a iniciativa da ONG Redes da Maré, né, que reuniu mais de 1.500 cartas e desenhos de crianças que contavam o que significa crescer e viver no fogo cruzado, né? Essas cartas foram entregues à justiça numa ação civil pública que buscava justamente restringir as operações policiais no lugar. E aí eu acho que um outro aspecto importante também na construção do litígio diz respeito ao mapeamento de efeitos colaterais de uma decisão, por exemplo, né? Assim, quer dizer, um exemplo, uma decisão negativa pode piorar ainda mais o cenário, né? São perguntas que precisam ser feitas, né? E essas são muito importantes de serem feitas, principalmente com as pessoas que conhecem profundamente a realidade e a problemática, porque elas têm a capacidade de antever problemas, armadilhas e etc. Bom, acho que a Juliana trouxe já um outro aspecto que eu queria trazer, que muitas vezes o litígio, ele não necessariamente a gente está buscando um resultado positivo, né, mas sim colocar o debate na ordem do dia, né, chamar a atenção para o debate público, e acho que isso é uma ferramenta realmente importante, muitas vezes para forçar uma mudança legislativa ou para que, de repente, um litígio tenha como desdobramento, sei lá, uma mediação, uma negociação, ou implementação, por exemplo, de um comitê para monitoramento da decisão. Enfim, tem muitas possibilidades de desdobramentos. Mas eu acho que, para além do litígio, da ação concreta, a importância também de outras estratégias como o advocacy, como pesquisa, seminários e etc., como ferramentas para dar visibilidade para o tema. E aí, acho que assim, além dessas possibilidades de ações de controle concentrado, amigos perante o STF, que hoje tem sido um espaço de disputa importante, acho que de alguma forma a Juliana trouxe, quer dizer que você tem outros tipos de ações, né? E a gente, particularmente, o IDRD,
tem apostado também, acho que historicamente o IDDD é uma organização que desde a sua fundação faz mutirões carcerários, né? Então a gente tem isso no nosso DNA, e quando a gente faz mutirões carcerários, a gente tem uma atuação que é maior em vários casos, e a partir dessa atuação em vários casos, a gente faz essa atuação visando, muitas vezes, a implementação, né, de leis recentemente recém-aprovadas e etc., e para tensionar, muitas vezes, a mudança de jurisprudência e tal. E a gente faz isso também junto com produção de relatórios, documentos, e etc., para jogar a luz e dar visibilidade. Então, essa também é uma forma interessante, inclusive para identificar casos potenciais e emblemáticos para uma atuação estratégica depois. E aí, só para finalizar, porque, enfim, tinha muitas coisas para falar, a gente também acredita que essa atuação coletiva em massa, ela é um instrumento que a Defensoria Pública tem muitas condições de fazer, né? Então, as defensorias públicas têm condições de fazer essa atuação em massa, escolher casos, colecionar casos emblemáticos, né, casos potenciais, e ir acompanhando esses casos para, eventualmente, uma atuação mais estratégica perante o Supremo, com articulação com outras organizações e etc., mas também para levar esses casos para organismos internacionais. Então, acho que essa é uma outra forma da gente pensar essa atuação que vem da primeira instância e vai sendo levada para o Supremo. Acho que é isso. Obrigada. Bom, Marina, nossa, acho que a gente tem muitos elementos aqui realmente para o debate. Eu vou fazer alguns destaques também da sua fala, Marina. Eu acho que essa questão de entender que o judiciário, o direito, muitas vezes no Brasil, ele está a serviço de determinados privilégios, então pensar a estratégia da melhor forma, levando isso em consideração, eu acho que isso é um aspecto fundamental, e isso que você traz do envolvimento das pessoas diretamente atingidas por aquele assunto e de alguma forma, fazer com que o judiciário se abra para a participação dessas pessoas que tradicionalmente não estão inseridas nesse debate, né? Então, acho que esses dois pontos eu destaco como sendo muito interessantes e muito importantes para o debate. Acho que a gente tem mais alguns minutos aqui, vocês vão tomar a palavra novamente, mas eu queria colocar duas questões para mim que aparecem assim, e eu queria ouvir a opinião de vocês e depois vocês fiquem à vontade também para colocar outras questões. Uma a Juliana falou da questão do judiciário ser, né, uma instituição conservadora, e a Marina falou sobre essa questão de privilégios, né? Vocês observam que desde a Constituição de 88 e principalmente com essa utilização maior nos últimos anos, como vocês comentaram, da litigância no judiciário, isso provoca mudanças na perspectiva do judiciário em relação a essas causas? Ou seja, o judiciário, com o tempo, ele está se abrindo mais, ele está tendo uma consciência e decisões mais favoráveis a causas sociais e ambientais, né? Ou seja, ele está deixando de ser um pouco conservador, é uma questão geral. E outra, seria interessante que vocês falassem também, ambas comentaram sobre a importância também de estratégias relacionadas à advocacy e comunicação, né? Como é que você consegue também mobilizar a opinião pública, o debate público, para, de alguma forma, jogar mais elementos sobre a discussão de determinado caso, né? Então, que elementos vocês acham que seria interessante destacar em relação à advocacy e comunicação, por exemplo, né? Então, a gente começa pela Juliana, por favor. Perfeito. Obrigada pelas questões. Antes eu só queria dizer, Marina, que eu coloquei o IDDD ali no meio da DPF das favelas, porque o IDDD está sempre em todas as questões tão incríveis na articulação e sempre de uma forma tão generosa, compartilhando os protagonismos que eu já coloquei o IDDD ali junto daquelas organizações. Então, enfim,
Mas só a primeira questão sobre o judiciário deixar de ser, se vem deixando de ser conservador ou não, né? Eu tenho muita clareza de que advogar em direitos humanos é uma sucessão de derrotas e uma grande vitória. Então, a gente... são muitas tentativas, são muitos experimentos, alguma sensibilização da opinião pública que vai gerando algumas vitórias, né? Então, eu não acho que o judiciário esteja deixando de ser conservador, mas acho que a gente vai conseguindo criar caminhos. O habeas corpus, por exemplo, das mães, o habeas corpus coletivo das mães, ele não foi o primeiro que foi impetrado ali pelo CADU, ou, enfim, uma série de outras organizações que trabalham nessa área. Ele não foi, ele foi parte de uma estratégia de várias derrotas até que se conseguiu uma vitória por conta de uma questão política que eu não me lembro agora nem quem era, mas tinha alguma mulher de político, o famoso Teresa. Perfeito, é isso mesmo, Adriana Anselmo, que aí se aproveitou aquele movimento público, né, em relação àquela pessoa que foi solta, para se construir para todas as outras mães uma situação semelhante. Então, também tem uma questão de oportunidade aí, aproveitar o judiciário nas oportunidades que são criadas na opinião pública, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, outro ponto é como você cria, como você usa, né, as estratégias de comunicação. Eu acho que a estratégia de comunicação, ela vai depender muito do caso. Tem caso que a gente não passa nem perto da imprensa, né? A gente fica bem quietinho, deixa ele seguindo ali, levar para a imprensa é muito ruim. E tem caso que você, né, toca bumbo, põe toda a banda na rua, enfim. Eu acho que é isso, você conseguir aproveitar oportunidades. Quais são os temas que estão sensíveis naquele momento, tanto na opinião pública, nos meios de comunicação, né, nas redes sociais, enfim, são armas que a gente vai aprendendo a usar e a construir a partir das necessidades do caso concreto. Eu quero ouvir a Marina, né, nessas questões. Por favor, Marina. Bom, eu estou super de acordo com a Juliana com relação a essas sucessivas derrotas, né? Acho que a gente tem um judiciário conservador e, sem dúvida nenhuma, dos poderes é o mais encastelado, né? O mais fechado, né? A gente tem aí uma dificuldade, inclusive de incidência, de controle social e etc., absurda, né? Você não tem ouvidorias externas e etc. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é um espaço conservador, né? E é isso, assim, eu acho que, por exemplo, é interessante quando a Juliana traz o HC coletivo como um caso bem sucedido, mas bem sucedido depois de muitas derrotas. Mas depois do HC coletivo das mulheres, a gente abriu aí um precedente super importante de HC coletivo que muitas outras decisões caminharam depois, né, aconteceram depois, principalmente agora, na pandemia, a gente teve aí diversas defensorias que impetraram habeas corpus coletivos para garantir a liberdade de algumas pessoas do sistema prisional em razão do Covid-19, etc. Então, é isso, né? Tem uma questão da oportunidade, da gente perceber que o tema está na ordem do dia e aproveitar essa oportunidade também para fazer uma incidência e eventualmente conseguir avançar em alguma decisão. E acho que, fazendo um pouco também já o link com a segunda pergunta,
eu fiquei com vontade de compartilhar um projeto que a gente tem agora no IDRD, que de alguma forma justamente busca fazer isso, quer dizer, como que a gente usa diversas estratégias concomitantemente para conseguir incidir no judiciário, na opinião pública, produzindo conhecimento e incidir no legislativo, tudo ao mesmo tempo, de alguma forma. A gente, no IDRD, tem um projeto que se chama Prova Sob Suspeita, que se inicia em 2018, e que é um projeto que justamente pretende discutir a prova que vem sendo produzida no sistema de justiça criminal, né, e basicamente a produção e a valoração da prova, especialmente as provas dependentes da memória, que é o reconhecimento e o testemunho, né. Nesse projeto a gente traz uma discussão sobre conhecimentos ligados à psicologia do testemunho, neurociências que vão para além do campo do direito, e que é um conhecimento muito pouco apropriado pelos operadores do direito, pelos atores do sistema de justiça. Então, a gente tem um desafio, quando a gente inicia esse projeto, também de compreender melhor esse conhecimento. Então, a gente começa com pesquisa, com produção de conhecimento, para entender do que a gente estava, qual que era o tema que a gente queria fazer um litígio estratégico, né? A partir disso, a gente faz um workshop onde a gente convida atores do sistema de justiça, especialistas, lideranças de organizações de movimentos para conversar sobre o tema. Então, um olhar bastante plural sobre a discussão, com diversas lentes e perspectivas. A partir daí, a gente junta um grupo de especialistas no tema da psicologia do testemunho, processualistas e etc., para desenhar o que a gente chama de teses institucionais, teses defensivas, né, sobre o tema. Então, tanto do reconhecimento como do testemunho, para serem levadas nos tribunais pela defesa. Então, para que a gente começasse a levar essa discussão de uma maneira coordenada pela defesa. Então, a partir desse grupo de trabalho, a gente cria ali 13, 14 teses defensivas de cada tema. Feito isso, a gente chama novamente um grupo imenso de pessoas para discutir, e aí produz esse caderno, faz uma formação com defensores públicos e advogados, mais de 350 defensores, para levarem e fazer esse tensionamento nos tribunais. Então, isso é, por exemplo, um caso de um litígio coordenado em massa, né? E, juntamente com isso, a gente, incidência na imprensa, incidência no legislativo, tanto que, recentemente, a gente conseguiu a aprovação de um projeto de lei no Senado sobre o artigo 226, que trata do reconhecimento. Incidimos no CNJ para a criação de protocolos, que criou um grupo de trabalho. Então, é isso, quer dizer, é toda uma atuação articulada que leva em consideração advocacy, comunicação, pesquisa, enfim, acho que é isso, quer dizer, como é que a gente dá conta de pensar em diversas estratégias para a gente conseguir, de fato, conseguir uma transformação sistêmica, assim. Então, acho que esse é um exemplo um pouco mais concreto aí e que é um tema que está na ordem do dia, e inclusive atuando também no Supremo, né, que a gente também fez uma atuação no Supremo em relação a esse tema. Muito bom, Marina. É muito interessante o projeto e essa articulação, né, mais ampla, que vai além especificamente da questão jurídica. Eu acho que aqui está a chave da estratégia para as organizações, né? Bom, eu acho que eu queria agradecer a participação de vocês, Juliana, e parabenizar também, Juliana e Marina, pelo trabalho. Eu acho que é uma área fascinante e de grande impacto social. Eu sou testemunha, né, de alguns desses avanços, então queria agradecer pela participação de vocês e também parabenizar pelo trabalho. Queria também agradecer a participação de você que está nos vendo. Se você gostou dessa conversa, deixe sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal do YouTube do Instituto Etos no YouTube, para você receber as notificações e acompanhar os nossos painéis. Todo o conteúdo da conferência está disponível numa playlist chamada Conferência Etos 2021. Muito obrigado. Até a próxima.
Obrigada, Felipe. Um abraço grande para vocês. Marina, um beijo, minha querida. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. A Equinor e o Brasil estão completando 20 anos de histórias. E o que essa parceria tem produzido? A. Tecnologia para redução de carbono. B. Igualdade e oportunidade para todos. C. Investimento em energias renováveis. D. Transformação na vida de milhares de brasileiros. A resposta é tudo isso junto. Essa é a energia que vai levar a gente muito mais longe. Energia com E, de Equinor. Brasil.
que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós, nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade, das atividades mais corriqueiras àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos, às causas que defendemos. Impacto Positivo é do Itaú, feito para você. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.